E aí, galera, tudo bem? Beleza? Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus. Esse é o Sem Tabu, cara. Você viajou, hein? Nossa, viajou. Voltei na nossa antiga. Ó, esse é o Pastor Pode ou Não Pode. Ah, caramba. Fazendo propaganda enganosa. Mas beleza. Oi? Fazendo propaganda enganosa. Falando propaganda enganosa. Mas, galera, assim, ó, já que eu errei mesmo, então, vamos fazer o seguinte. Hoje, sem tabu, nós vamos falar de um assunto que é bastante interessante. Acho que é até um assunto que, em geral, eu penso que ele não é muito discutido, né? Mas nós vamos tratar desse assunto. Eu prometo que eu vou, assim, ser sincero naquilo que eu penso. Já estou até com a Bíblia aberta, porque hoje eu quero dar base bíblica e mostrar onde é que eu estou me baseando, me embasando para a minha resposta. Beleza? Fique com a gente até o final. Isso, meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre se pastor pode ou não pode namorar, casar com pessoa que não é crente, né? Com quem não é evangélico. E em específico só o pastor, a gente não vai falar dos outros não, né? Só o pastor. Então, eu confesso que na hora que eu li a pergunta, eu acho que a primeira vez, quando veio o tema, eu pensei que o assunto era para falar só do pastor. Se o pastor pode ou não pode, né, namorar alguém. Aí depois, olhando de novo, eu falei, puxa, será que a pergunta é, pastor, pode ou não pode namorar? Né? Então eu fiquei aí, eu acho que a pergunta dá para os dois. Mas de qualquer forma, eu penso assim, que independente de ser pastor ou não ser pastor, né, o crente ele é crente. Tá? O pastor é só um ofício que o pastor tem, assim como dentro da igreja tem outros que têm outros ofícios. Então eu acho que a regra geral é para o crente. Tá? E aí o pastor está incluso dentro disso, até de alguma forma, até mesmo por ser modelo. Acho que se ele o pastor, ele tem que ser um modelo, ele tem que ser o exemplo, né? Não que ele seja melhor, não que ele seja superior, não que ele seja especial, mas porque Deus o chamou e o designou para estar numa posição que outros vão olhar para ele e de repente aí vai replicar, né, aquilo que o pastor faz. E quando a gente falar do pastor em si, a gente vai falar de todo mundo que é cristão, né? Sim, é o que eu penso. Que cabe, né, a você, cabe a gente também. Ó, eu sempre pensei assim, uma visão pessoal minha. Se o pastor pode alguma coisa, então todo mundo pode. Se o pastor não pode, então ninguém pode. Né? Não tem esse negócio de porque eu sou pastor eu posso, ou porque eu sou pastor eu não posso. Não. O que cabe, o que um pode, o outro pode. Né? Então, acho que já teve outros temas, né, que a gente já discutiu, não cabe aqui, mas eu não vejo o pastor com essa exclusividade. Exclusividade, eu acho que é uma boa. Eu não vejo o pastor com essa exclusividade. O pastor é tão exclusivo que ele está isento de algumas coisas. Eu acho que não, eu não creio assim. Beleza, então vamos lá. Particularmente eu já acho meio óbvio, né? Mas a gente vai... Você acha óbvio o quê? A questão de não poder namorar uma pessoa que não é cristão. Quem? O pastor? Ou qualquer um? Qualquer um. Você pode namorar alguém que não é cristão? Não. Você demorou a pensar. É óbvio que não, entendeu? Que não. É disso que eu tô falando. Então, assim, eu acho que vai ser mais pra gente entender na Bíblia, né? Pra poder comprovar isso. Porque isso é uma coisa óbvia. Eu acho que não. Então, assim, antes de tudo, eu gosto muito de explicar aquilo que eu vou usar, até mesmo para usar a base bíblica. Então, a primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte. A Bíblia não fala de namoro. Beleza? Então, quando a gente fala assim, pode namorar, não pode namorar, à luz da Bíblia. Então, à luz da Bíblia não pode namorar. Sim. Tá? Sim. Não pode namorar nem crente com crente, nem crente com não crente. Biblicamente não pode namorar. O que a Bíblia diz? Casar.
Tá? Sim. Então, a Bíblia já vai direto pro casamento. Não tem esse negócio de, vamos namorar para conhecer. Não. Você mostrou interesse. Né? Então, à luz da Bíblia, o que a gente vê? No Novo Testamento, a gente não tem essa história. O que a gente vai ver de casamento à luz da Bíblia, no Novo Testamento, é Jesus casando com a igreja. E aí Jesus começa o ministério dele na festa de casamento. Então já está acontecendo um casamento. Onde que a gente vai ver essa questão de relacionamento, de alguém se interessando pelo outro e se dando em casamento? No Antigo Testamento. Então a história que eu acho top, que até comentei com vocês. Eu ia tentar adivinhar da Raquel e da Lia? Não? Não, essa é legal, mas a top mesmo, Qual? Que eu acho, é a da Raquel. Desculpa, da Ruth. Da Ruth. Verdade. Por quê? Quando a Ruth, ela vai lá deitar aos pés do Boaz, ela não deitou na cama do Boaz, ela não foi pra cama com o Boaz, não é isso que a Bíblia diz, mas o Boaz deitou e ela, seguindo a orientação da sogra, né, ela vai e deita aos pés do Boaz e puxa a coberta do Boaz. Então, quando o Boaz acorda, vê a Ruth ali, e aí ele pergunta, né, o que é, quem está aqui, aí ela fala, ela se identifica, ela fala quem é, e aí ela faz um pedido: olha, cubra-me com as suas asas. Então, o que ela está falando? Casa comigo. Então, ela não falou assim, vamos namorar, vamos ficar um tempo, vamos sair, vamos ficar juntos, vamos curtir. Não teve isso. Eu tô deitado aqui porque o meu objetivo é me casar com você, eu tô livre, tô desimpedida, sou viúva e pá, né? E aí, então, ele toma as providências para se casar com ela e ele acaba casando. Então, toda a história bíblica no Antigo Testamento, ela vai direto pro casamento, não tem namoro, né? Quando o Abraão manda o servo dele lá na terra dele, lá, buscar buscar uma esposa, né? Ele traz a Raquel para casar com Isaac. Ele não falou assim, vai lá e procura uma mulher para o Isaac poder namorar. Não, vai lá na casa da minha família e traga uma esposa pro Isaac. E é tão interessante que quando ela vem, a Raquel vem, né, e ela vê o Isaac de longe, ela pergunta quem é. Aí o servo do Abraão fala assim, aquele lá é o meu senhor com quem você vai se casar. E ela faz o quê? Ela cobre o rosto, né? Aí a gente vê naquela série que a gente está assistindo, que na hora do casamento ela cobre o rosto, então ali ela cobre o rosto, né, até chegar perto dele. Quando chega perto dele, ele descobre o rosto, entra na tenda da mãe e ali, então, ele sai de lá casado. Assim, nessa visão, a gente pensa que o casamento parece duas pessoas que não se conhecem, que já vai direto. O que é um pouco contraditório, principalmente para hoje. Porque a Bíblia ela fala da importância do casamento e tal. E embora não fale sobre namoro na Bíblia, ele é importante para as pessoas se conhecer. Tipo, não dá para você casar com uma pessoa que não conhece. Então, só que assim, hoje, se a gente for falar de um namoro bíblico, né? Um namoro bíblico bem diferente. Eu não tive um namoro bíblico. Então eu preciso, né? Vamos colocar aqui. Eu não tive um namoro bíblico. Por quê? Porque eu não sabia disso que eu sei hoje. Beleza? Eu não tinha essa leitura bíblica que eu tinha hoje, então, e eu não fui orientado dessa forma. Então, eu fui orientado, de repente, disso que você está falando. Precisa conhecer, precisa não sei o quê. E quando a gente fala conhecer, né, a gente pensa que é beijar na boca, não sei o quê, né? E, na verdade, a Bíblia não fala isso. Tá? O conhecer ali, e se a gente for à luz da Bíblia, é o quê? É a gente trocar ideias, é se conectar com ideias, né? É se conectar no sentido de que Deus que nós adoramos, que fé que nós temos, como que nós vamos desenvolver a nossa vida no futuro, né? Então, o meu namoro não foi assim, beleza? Que é o básico, né? Isso, nós conversamos sobre isso, nós falamos sobre isso, falamos sobre criação de filhos, falamos quantos filhos teríamos, se teríamos ou não, né? Mas nós fomos direto pro beijo na boca e né? Então não foi nada bíblico. Então não foi nada bíblico. Sim. Tá? Por quê? Por falta de conhecimento bíblico. Sim. Né? A culpa
dos líderes, é óbvio, que não ensinaram, mas a culpa é nossa também. E olha que quando eu namorei para casar, né, eu já era seminarista. Eu estava me preparando para ser pastor. Então, e mesmo assim eu fui com essa ignorância. E detalhe, nunca ninguém me esclareceu sobre isso. Então, hoje eu tenho essa visão diferente. Essa visão, essa concepção, tanto que quem me conhece, sabe, eu não sou incentivador, né, a ficar. Ficar é sem chance, não é de Deus. Mas não sou um incentivador ao namoro, aquela coisa. Não sou contra, né? Como você disse, né? Hoje em dia. Quando você fala hoje em dia, nós estamos falando de cultura. É a nossa cultura. A cultura é isso. Mas de qualquer forma, como crente, nós somos contra a cultura. Sim. Né? Então, assim. Não, mas tipo assim, eu falo no sentido que biblicamente é muito direto, né? Tipo, casou, às vezes nem tem contato, nem se conhece. Isso, e pra hoje, na cultura que a gente tá, não dá pra ficar com uma pessoa que você não conhece. Tipo, nessa ignorância. Então, porque não cabe mais. Não cabe mais, então é meio contra. Então, assim, ó, é que, de novo, né? Eu acho que no programa aqui a gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir isso. A Bíblia, ela não foi escrita para nós. Tá? Ela é aplicada a nós, né? É óbvio, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Só que assim, a Bíblia, ela foi escrita, primeiro, há milênios atrás, né? É um livro milenar, que há milênios atrás. E ela foi escrita numa cultura diferente e para uma cultura diferente. Aí sim. Tá? Então, hoje nós extraímos princípios, beleza? Então, por isso que eu estou dizendo, eu, Paulo, enquanto pastor, eu não sou um incentivador de que, olha, todo mundo fica com todo mundo namora todo mundo, como é comum. Você já está namorando, precisa namorar. Não sou incentivador disso, esquece. Né? Mas também... eu não sou, não pode, é pecado. Não vou entrar nessa vibe aí, que isso aí também é loucura, não combina, né? Então não tem nada a ver. Mas eu fico com o princípio bíblico, tá? Com o princípio bíblico de que, então, se é para se conhecer, esse conhecimento é um conhecimento de ideias, é um conhecimento de alma, né? Não é um conhecimento de tesão. Tá? Eu acho que a palavra é um pouco pesada, mas é isso mesmo. Né? Não é um conhecimento de tesão. Esse conhecimento de tesão, ele vai vir com o tempo. Até mesmo o amor, ele vem com o tempo. Tá? Então, o amor... Eu já não sei não, pastor. Sim. Sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente fala assim, olha, eu vi tal pessoa, me conectei. Aquilo ali não é o amor. Tá? É paixão. Aquilo é paixão. Então, por que o amor? O amor é um sentimento que eu aprendo e eu cultivo. Entendi. Tá bom? Então, a paixão, assim, eu olho e, dá quase uma embolia pulmonar, assim, né? Então... E eu acho que é por isso que muitas pessoas são infelizes nos relacionamentos, né? Porque dura 2 anos a paixão. Depende. Aí acaba eu vou ser muito sincero, tá bom? Naquilo que eu penso. Então pode ter gente que vai discordar. Mas sabe quanto tempo dura tesão? Até a primeira transa. O tesão, a paixão, né? Então vai. Tudo bem, também. É a paixão. Porque assim, ó, a paixão, ela tá condicionada ao tesão. Sim. Certo? Então, eu sou apaixonado enquanto eu tô com tesão. Aí, eu tive a primeira transa. Acabou. Aí acaba. Por quê? Porque agora eu já sei, já experimentei. Eu quero outra coisa. O amor, ele é diferente. Então, por quê? O amor é óbvio, tá bom? Nós somos seres... Deus nos criou assim, né? Nós somos seres visuais, nós somos seres sensoriais, né? Então, primeiro eu vou ver, né? Se eu ver e não gostar, se eu ver e aquilo que eu vi não me interessou, eu não quero lá saber se tem intelecto, se não tem, não quero saber nada, eu tô fora. Né? Então a primeira coisa eu vou ver e vou me encantar
pelo aquilo que eu estou vendo. Aí depois disso, então, eu vou o quê? Eleger. Se eu... aliás, aí eu vou decidir conhecer, né? Sim. A partir do que eu decido conhecer, então eu vou começar a me identificar com os pontos em comum. Só Sim. que a Bíblia, segundo a Bíblia, o amor, tá bom? Ele é inteligente. Sim, é racional. Porque a paixão, eu só vou ver aquilo que é favorável para eu seguir naquela linha. Sim. O amor não. O amor eu vou olhar, eu vou falar assim, olha, peraí, é bonitinha, só que solta pum. Até nisso. Até nisso, né? É verdade. É bonitinha, só que, cara, tem hora que dá uns arroto, né? É bonitinha durante o dia, mas na hora que acorda parece um dragão, né? Então... Mas como sabe se nunca viu? Como sabe se nunca viu? Ué, assim, ó, eu acho que em algum momento... eu acho que em algum momento... você, por exemplo, que nem nós cristãos, Sim. Né? Tudo bem, eu não durmo, o menino, vamos dizer, né? Não Sim. dorme com a menina. Mas, por exemplo, agora, ó, nós vamos pro retiro de carnaval, acampamento de carnaval. Todo mundo vai ver todo mundo Sim, na hora que acorda. Por isso que as meninas acordam 1 hora antes pra poder se arrumar e tomar banho. Mas as que acordam atrasada, assustando todo mundo. Então, assim, sempre vai ter essa questão. A gente Sim. sempre vai ver, né? Queira ou não, imagina. Tá, ó. Quer ver um negócio legal? Nós vamos lá, todo mundo pula na piscina. Sim. Né? Aí, na hora que pula na piscina, aquelas que faz chapinha, é a realidade, então, sem maquiagem, sem nada. Dizer, o amor, ele fala assim, peraí. Né? Então, o amor começa a olhar. Não só isso, eu tô falando de aparência física, mas o amor, ele vê como que... Personalidade. Como que trata o pai e a mãe, como que trata os outros, se relaciona com os meus amigos ou não. Então, o amor, ele é inteligente. Sim. Tá? O amor é inteligente, ele é crítico, o amor é crítico, tá bom? O amor... E aí, no final, eu decido, tem um monte de coisa boa, tem um monte de coisa ruim, tá? Olha, as ruins se sobressaem às boas. Tô fora. Não, as coisas boas se sobressaem, tá? Tem um monte de coisa ruim, sim. É danoso, mas as coisas boas, elas compensam essas coisas aqui. Então eu decido encarar. E aí, então, eu começo a desenvolver um sentimento de aprendizado de amor. Tá? Então, aí sim, o relacionamento flui. Biblicamente é assim que tem que ser. Tá bom? E aí a Bíblia fala, então, ame de fato, ame de prática, né? Faça atitudes de amor. Então, biblicamente, o amor não é um sentimento que eu tenho, né? É uma prática, é uma ação que eu faço para outra pessoa. Então, aí sim vai dar o amor. Eu nem sei porque a gente entrou nesse esquema. Não, mas deu para explicar. Saiu do assunto, né? Mas é isso. Mas o que eu queria dizer, assim, é que a Bíblia, então, não fala de namoro. Beleza? Não fala de namoro. Então, o texto que eu quero usar, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, ele não está falando especificamente namoro, porque a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de casamento. Mas aqui a Bíblia está falando de relacionamento, de pessoa que crê num Deus e outro que crê em outro Deus, ou ainda que crê pseudamente no mesmo Deus, mas creem de formas diferentes. Julgo desigual? Julgo desigual. É literalmente o texto que trata do julgo desigual. Que já vai responder a pergunta. Então você vai ler o texto? Vou ler o texto. Então bora. Ó, 2 aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, o Paulo, primeiro, ele dá uma ordem, tá? É uma sentença clara, direta. Pá! Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Acabou. Ele não discute. Né? Matou. Aí então ele começa a fazer algumas perguntas retóricas. Né? O que é a pergunta retórica? É a pergunta que ele faz
ele não espera que você responde, porque ele espera que você entenda já qual é a resposta. A resposta a resposta é inclusa na pergunta, né? E aí, então ele faz essa pergunta, ele diz assim, olha, como pode a justiça ser parceira da maldade? A justiça pode ser parceira da maldade? Não. A resposta intuitiva é não, não pode, não tem lógica, não tem cabimento. Então, lembra que ele começou falando, ó, não se coloque em julgo desigual com os descrentes. Então, para quem que ele está falando? Para crente. Tanto que ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Aí ele pergunta assim, como pode a luz conviver com as trevas? Ele fala, é lógico. É lógico, não, é ilógico, é insano. Luz e trevas, né? Sim. Se tem trevas, então não tem luz. Mas se você acende a luz expulsa a treva. Ele falou, não tem como, então não tem cabimento. Eu sou da luz, vivo na luz com Jesus, como Jesus na luz está, mas aí eu vivo com alguém que não anda na luz de Jesus. Ele fala, não tem cabimento, não cabe. Aí ele fala assim, que harmonia? Harmonia é relacionamento, afinidade, entrosamento, conexão. Ele fala, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Tem? Não. Não tem. Ele fala, então, como alguém que crê é crente, pode se ligar a quem não crê? Quem não crê é descrente. Sim. Então, como que um crente pode se ligar a um descrente? Vê que ele não está falando de namoro, mas ele está falando de namoro. É verdade. Né? Ele está falando, basicamente, teoricamente, do casamento, vamos dizer assim, né? Aí ele fala assim, então, que união pode ter o templo de Deus e os ídolos? Ou seja, se o templo é de Deus, não pode ter ídolos. Porque o templo de Deus é de Deus. Né? Agora, quem é o templo de Deus? Nós. Eu, você, né? O crente é o templo de Deus. Ele fala, então, como? Se eu sou o templo de Deus, como que eu posso me unir àquele que não tem Deus, que adora ídolos, né? Adora o dinheiro, adora a fama, adora... porque não necessariamente alguém que não é crente adora o diabo. Não, ele pode adorar ele mesmo, ele pode adorar o pai, a mãe, o cachorro, o trabalho, qualquer coisa, a fama, né? Então ele fala, que comunhão, que união pode ter? Ele fala, por quê? Aí ele volta então, primeiro ele afirmou, agora ele volta a explicação. Ele fala, pois nós somos o templo do Deus vivo, como ele mesmo disse. Agora ele vai partir aquilo que Deus falou. O que Deus falou? Habitarei e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E aí então, lembra que o Paulo, ele começou esse texto dizendo, não se ponha a julgo desigual. Que é a palavra do Paulo. O Paulo deu uma ordem. Agora, com que base ele deu essa ordem? Na ordem que ele recebeu de Deus. Porque o que Deus falou? Afastem-se e separem-se deles. E não toquem em coisas impuras. Eu os receberei. Eu serei o seu pai. Vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, o apóstolo ele traz esse texto, esse contexto, né? E por aqui a gente vê que ele aborda assim, vários aspectos da nossa vida. Né? E julgo desigual não necessariamente... Você quer ver? Alguém um crente com outro crente. Nossa, que legal. Como se dá um julgo desigual? Um crente que gosta de estudar casa com um crente que não gosta de estudar. Um crente que gosta de trabalhar casa com um crente que não gosta de trabalhar. Sim. Um crente que gosta
de se envolver nas atividades da igreja com um crente que só quer vir da igreja no domingo à noite, quando não tem jogo à tarde. Sim, então é dentro da própria crença existe essa divergência. Um crente que, sei lá... Não sei. Não sabe? Qualquer coisa aleatória que vai contra. Qualquer coisa aleatória. Então, não precisa necessariamente ir contra. Basta, por exemplo, um crente que gosta de andar de bicicleta. Eu sou crente. Eu gosto de andar de bicicleta. Aí eu caso com uma pessoa que é sedentária. Não gosta de esporte, não gosta de natureza, não gosta de nada. Quer dizer, cara, tudo isso vai dar ruim. Tudo isso vai dar ruim. Imagina, eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de jardim, mas eu tenho alguém que não gosta. Olha, eu gosto só de concreto, eu detesto mato, vamos concretar tudo, vamos não sei o quê. Sim, cara, começa a dar ruim em tudo. Em tudo. Né? São detalhes diferentes, porque se a pessoa vai ficar junto pra sempre, então, tipo, uma pessoa sedentária como aqui no... Tipo, no futuro não vai dar certo, mano. No futuro não vai dar certo isso. O futuro vai ser o dia da manhã, né? Então, eu penso que não vai rolar. Até porque, assim, imagina, eu citei o exemplo da bicicleta, né? Eu gosto de bicicleta, a Márcia gosta de bicicleta. Sim. Consequentemente, o Jorge gosta de bicicleta. Então, nós somos numa casa que todo mundo gosta de bicicleta. Então, a Márcia me entende a minha necessidade de ter 2 bicicletas. Entendeu? Aí ela vai assim, da próxima vez você investe na minha, não sei o quê. Então, eu tenho uma bicicleta para eu ando no asfalto, eu tenho uma bicicleta para eu ando na terra, não sei o quê. A minha esposa entende. Aí quando ela reclama, então eu posso falar assim para ela, arruma a sua, troca a sua. Nós vamos falar a mesma linguagem. Né? Quando a gente está num grupo ali que tem homens e mulheres, a gente está falando, a gente pode participar do mesmo grupo, falar do mesmo assunto, todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo. Né? Mesmo ciclo, né? Isso, porque já pensou, ela se interessa por algo que eu não me interesso, aí ela vai se conectar com pessoas que se interessam por aquilo, e eu vou me interessar por algo que ela não se interessa. Eu vou conectar com pessoas que não se interessam por aquilo. Nada a ver. Imagina, né? Já começa aí a desconfiança. Né? Mas o que está sempre falando naquele grupo, o que está não sei o quê, com quem está falando, por que está rindo, o que... Então, começa, já dá ruim vai em desgastar. Tudo. Não é só andar ou não de bicicleta, é o que... traz no bojo disso aí. E isso vai para um monte de área, um monte de coisa, né? Que a gente precisa acabar se entendendo, se acertando, né? Entender, como fala? Realmente se conectar de alma, de tudo. Né? Então, e quando a gente não tem essa conexão, então imagina, olha, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus. Aí eu caso com alguém que fala assim, mas igreja demais também, não, tem que curtir a vida, não sei o quê. Pronto, já começou ali a decisão. O que eu faço? Fico com Deus ou fico com o cônjuge? Então são detalhes que desde o começo deixa explícito, né, que não convém, então... Não convém. Então eu penso assim, que o namoro é um momento para a gente pensar nisso. Pensar e observar, não é pensar, é observar isso. Por isso que é interessante que o namoro bíblico não seja aquele namoro de agora estou namorando, fica só nós dois aqui. Aí vamos esquecer o resto do mundo, a gente fica no cantinho, no carro, no escurinho, não sei o quê. Cara, você nunca vai conhecer o outro. Como você conhece o outro? É se relacionando com os amigos, com a família, principalmente a família, né? É lá que você vai ver até o estereótipo, é lá que você vai ver o futuro que você vai ter, né? Genética. Ai, pastor, mas isso é um pouco assustador. Por exemplo, se alguém for depender, tipo, no meu caso, da histórico que eu tenho familiar, eu tô ferrada e eu não quero isso pra mim, não. Então, mas meu aí Deus. que tá, Carol. Tem o lado
Você fala esteticamente? Não, eu falo no sentido bagunça. Moral. Então. Bíblico. É óbvio. Por isso, né, que a gente se converte a Jesus. E aí, nessa conversão a Jesus, Jesus nos muda. Lembra que eu tenho sempre falado com todos, né? Sobre a gente se entregar a Jesus de uma maneira radical, para Jesus nos mudar. É Jesus que nos transforma, Jesus nos faz uma nova criatura. E aí rompe com essa maldade, vamos dizer assim. Eu não creio em maldição hereditária, sim, tá bom? Eu não creio nisso. Mas eu creio nessa visitação que Deus faz do pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora, eu creio, Carol, e sempre disse isso, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele nos liberta disso. Tá? Mas quando eu digo de visitar a família, é porque independente, na minha casa é que eu sou eu. Sim. Entendeu? É na minha casa que eu sou o Paulo, de verdade. Tá? Então é na minha casa que eu trato a minha esposa, é na minha casa que eu trato meus filhos, é na casa da minha mãe que eu sou filho. Uhum. Né? Então, lá eu sou eu. Aqui eu tento ser eu. Uhum. Eu procuro ser eu. Sempre, em todo lugar. Mas no namoro, até o namoro, eu preciso estar lá, junto, perto da pessoa. E aí eu vou lá, não com aquela cara apaixonada, ai, tudo é bonitinho. Não, eu vou lá com olhar crítico. Afinal de contas, eu vou lá, vamos dizer assim, investir no meu futuro. Uhum. Então eu vou ver, moralmente. Jesus vai transformar, é óbvio. Sim. Isso é fato. Mas agora me ocorreu algo. Mas que nem você falou assim, olha, eu tenho um histórico familiar. Né? E agora olha que interessante, serve para você, mas serve para qualquer pessoa. Dentro desse histórico familiar, você carrega traumas, você carrega neuras, certo? Sim. E sabe que hora que vai explodir isso? Quando você casar. Quando você casar é que vai vir à tona. Então, um namorado seu, inteligente, coerente, que te ame e queira realmente investir nisso, ele vai visitar a sua família. Sim. Junto com você. E ele vai ouvir as histórias. O problema é se ele for lá e querer resumir só aquilo. Não. Por isso que eu tô falando, um namorado inteligente. Tá bom? Que ame você. Uhum. Por quê? Porque na hora que a Carol explodir aqueles traumas, aí ele vai saber, opa, isso aí não tem a ver comigo. Opa, isso aí é uma sequela do que ela viveu, do que ela está carregando. E ele vai poder te ajudar. Porque se ele não conhecer isso, então, de onde que a Carol pirou de uma hora para outra? Sim. Né? E isso acontece em todo relacionamento. Né? Então, tem hora que eu tenho algumas coisas que eu faço que a Márcia vai entender. Cara, não tem a ver com ela. Tem a ver com... Mas tem a ver com a minha história lá na minha casa, lá na casa da minha mãe. E tem hora que a Márcia acontece algumas coisas que não tem nada a ver comigo. Cara, eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu não sou, né? Às vezes ela fala, ou eu falo, ou ela me fala. Cara, e não é. O nosso problema é antigo. É lá no antigo. Então aí eu consigo falar assim, opa, não é comigo. Né? E ela também consegue entender, não é comigo. Né? Agora, porque senão isso vira um campo de batalha e nós começamos a brigar um com o outro. Então a gente precisa entender isso. Agora, olha só, eu estou falando de pessoas que estão ali em sintonia. Vamos dizer que o jugo está igual, está equilibrado. Agora imagina se o jugo está desigual. Vai ser pior ainda. Imagina um líder vivendo uma situação dessa. Né? Então, é muito pior. Então, se eu fosse responder, né? Já respondendo. Não. É inadmissível alguém em sã consciência, tá? Um crente em Jesus,
Um crente que queira amar a Jesus, servir a Jesus, falar assim, olha, eu vou me colocar nessa situação. Cara, é pedir um suicídio espiritual, emocional e se arrebentar. Tá? Então, sem chance. Então, eu acho que é isso, né? A gente respondeu muito bem, biblicamente, apresentamos os argumentos. Então é isso. É isso? É isso, pastor, respondido. E você, o que você acha disso tudo? Igual eu falei no começo, é óbvio. É óbvio. Então, tá. É óbvio. Então é óbvio, entendeu? É óbvio. Ó, galera, a gente ia falar isso no começo, mas esquecemos. Ó, C. Curta, comente, compartilhe. Beleza? E deixa seu joinha lá. Isso vai ser muito bom para nós. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau.